Opa, Wesley Dias aqui para mais um vídeo e hoje eu quero te apresentar uma super ferramenta que eu utilizo muito para tomar decisões e entender qual é a tendência do mercado, para onde as coisas estão andando, qual é a próxima tendência, e isso baseado no que aconteceu no passado. Para isso, eu utilizo uma ferramenta chamada Google Trends, é uma ferramenta que é disponibilizada pelo Google, vou mostrar aqui para você a descrição. Mostra os mais populares termos buscados em um passado recente e apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em várias regiões do mundo e em vários idiomas. O interessante dessa ferramenta é para você utilizar quando você quer tomar uma decisão de qual termo utilizar, né? Então, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos. Neste caso, refrigerador ou geladeira? Qual é o mais fácil de utilizar numa estratégia de SEO, por exemplo? Para você ter um nome mais fácil de ser encontrado, é melhor você cadastrar um produto chamando de refrigerador ou de geladeira. Quando a gente coloca isso aqui para comparar os termos, a gente percebe que o termo geladeira é muito mais buscado, o mais fácil, mais conhecido do que o termo refrigerador, que é justamente o nome lá que o fornecedor usa. E aí, olha só que interessante, você consegue perceber durante, desde 2000 aqui, os últimos 12 meses, como que está essa evolução dessas duas palavras, esses dois termos. A gente tem outros exemplos, como aqui o celular e o smartphone. Olha só como as pessoas conhecem muito mais o nome por celular, afinal de contas foi assim que ele surgiu. E depois, lá aqui em 2007, você percebe que houve aqui, ó, uma pequena alteração com o lançamento do iPhone. Começou aí, de fato, essa palavra chamada smartphone, ou seja, o celular inteligente. E percebe-se aqui em cima que houve uma espécie de padrão em relação ao celular, e continua. Mas se eu fosse chamar aqui um celular dentro da minha loja, eu chamaria ele de celular. Então, celular iPhone, por exemplo. O ideal aqui é a gente ter essa ideia de como as pessoas entendem, de como que as pessoas mais buscam. Esse é o diferencial dessa ferramenta. Comparando mais outro termo, e-commerce com loja virtual. Olha só que interessante. São palavras comuns aqui, que praticamente significa a mesma coisa em um contexto para um leigo, para uma pessoa leiga, vai dizer que loja virtual e o e-commerce é a mesma coisa. E olha só que interessante, eu geralmente quando vou falar de e-commerce, mesmo sabendo que é diferente, inclusive tem outros vídeos aqui no canal que eu falo da diferença de loja virtual para e-commerce, eu acabo chamando loja virtual porque é um termo mais comum do que e-commerce. Então a ideia é você tomar certas decisões baseado em termos justamente por esse tipo de resultado. Ou seja, você sabe que falar loja virtual vai ser mais entendido porque as pessoas entendem mais, estão mais familiarizadas com o termo. Por último, olha só que interessante, comparação de mídias sociais e redes sociais. Perceba que é muito mais comum redes sociais, lá em 2009, mais ou menos aqui, que a gente tem um pico em relação à parte de redes sociais, que se diferenciou de mídia. A mídia também começou mais ou menos nessa época, mas ela se mantém muito mais abaixo aqui, porque de fato são coisas também diferentes. Redes sociais é toda rede, independente de internet. Mídias sociais são, as fato, as mídias que têm a ver com a parte de social. O Facebook, Instagram é um exemplo de mídia social, assim como também é uma rede social. Nem sempre uma rede social é uma mídia, mas toda mídia social tem uma rede social por trás. Essa é a ideia. Bom, se você gostou desse conteúdo, tem muito mais como ele lá no meu site e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.